A Polícia Civil instaurou inquérito sobre o caso da jovem Anne Caroline dos Santos Valério, de 24 anos, que morreu atropelada por um ônibus escolar na noite do último dia 10 na cidade de Paripueira. Vocês lembram? Nós demos aqui com exclusividade para vocês aqui no Fenômeno. Com ela também estava a sua filha, que acabou ficando ferida, uma garotinha, uma bebezinha de 7 meses. Ela chegou a ser internada no Hospital Geral do Estado, mas graças a Deus já se recuperou e foi liberada. Inclusive, nós mostramos esse caso aqui no Fenômeno. Sobre esse assunto, eu vou voltar ao vivo agora, vou chamar ao vivo agora a Maria Maciel, que vai nos trazer mais detalhes sobre toda essa situação e do que aconteceu e como esse inquérito vai, inclusive, proceder e vai seguir. Maria Maciel, uma cena terrível, né, de uma fatalidade. O motorista deu a ré, ela não viu o ônibus dando ré, foi colhida pelo motorista, pela ré do ônibus. Jogou a bebezinha na calçada para salvar a bebê, mas ela, infelizmente, acabou morrendo. Em que situação está? Como é que ela vai ser, inclusive, o motorista vai ser indiciado? Como é que está essa situação? Nos atualize. Muito bom dia. Bom dia para você, Wilson. Bom dia a todos. Bom, o objetivo do inquérito é justamente esse: esclarecer de que forma tudo isso aconteceu, em que circunstâncias a Anne Caroline dos Santos, de 23 anos, morreu nesse atropelamento. Então, inicialmente foi registrado um boletim de ocorrência e o motorista, naquele momento que esteve na central de flagrantes, foi autuado por morte acidental. Mas é claro que agora, durante as investigações, serão ouvidas várias testemunhas que vão poder trazer uma luz, esclarecer exatamente como aconteceu esse acidente. Eu vou conversar agora com o delegado Robervaldo Davino, que é do 6º Distrito Policial, mas está responsável por esse inquérito por conta das férias da delegada Maria Tereza. Não é isso, delegado? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, telespectadores, boa tarde, Wilson Júnior. Essa é uma realidade. Eu sou delegado do 6º Distrito, em virtude das férias da doutora Maria Tereza Ramos de Albuquerque, a titulada em Paripueira e Barra de Santo Antônio, eu estou respondendo nesse período de 30 dias em que ela está de férias. E o fato aconteceu na sexta-feira, no final da tarde, e tendo em vista ser final da tarde, já foi tudo levado para a central de flagrantes. E lá na central de flagrantes foi feito um boletim de ocorrência, apesar de ter sido levado o motorista do ônibus, familiares da vítima, a equipe policial militar estava no local, foi feito o boletim de ocorrência exatamente da maneira que você falou: acidente por morte, morte por acidente. Então, ao chegar na segunda-feira, nós observamos e mudamos o boletim de ocorrência para homicídio culposo. Que, em tese, todo e qualquer acidente com veículo que causa morte, normalmente se coloca homicídio culposo. E vai haver uma investigação, iremos analisar tudo, iremos verificar, tomar o depoimento de todas as pessoas que participaram do fato de forma direta ou indireta, testemunha, motorista, tanto é que já foi ouvido. Hoje foi ouvida a monitora do ônibus, aquela pessoa que serve de ligação entre o ônibus e os alunos. Ela já foi ouvida, como estão sendo ouvidas nesse momento mais 2 pessoas, para que nós possamos entender o motivo que levou à morte daquela senhora. Agora, ali naquele local, eu estive lá justamente para ouvir a população, familiares, todo mundo muito abalado com a morte dessa jovem, sobre a questão da imprudência, Tudo isso vai ser verificado e, principalmente, eles questionaram o fato de que ela não viu, não viu que o ônibus estava dando ré e o próprio motorista também não viu que ela estava atrás, porque não tinha nenhum aviso sonoro. Então, existe também essa questão de verificar se aquele ônibus tinha que ter esse aviso, se não tinha. Exatamente, nós iremos, já determinei, fazer um expediente para a prefeitura para ver o estado do ônibus, para ver se o motorista é devidamente qualificado, se é motorista da prefeitura ou de alguma empresa que presta serviço para a prefeitura, se é que tem, e se ele tem habilitação para tal. Porque nós entendemos esses carros grandes, caminhões, ônibus, etc., todas as vezes que o motorista vai dar uma ré, ele pede alguém para auxiliar. E neste caso seria muito fácil ele colocar a monitora, que o trabalho dela é auxiliar ao motorista, que ele não pode estar descendo para receber os passageiros. Então tem um auxiliar. Essa auxiliar ele podia ter pedido para ela ir lá para trás e dizer se podia dar ré ou não. E normalmente, não vi o ônibus, normalmente os ônibus escolares têm aquela parte traseira ela é acobertada, ou seja, com propaganda, você não tem a visão direta. Então ele devia ter usado isso, ele não usou. No depoimento que ele irá prestar, nós iremos perguntar o porquê ele não usou.
Isso tudo vai ser de acordo com as investigações até 30 dias após a abertura do inquérito, a instauração do inquérito, é que nós teremos uma conclusão. Até pelo fato de que tinha muita gente, né, por se tratar de um ônibus escolar, tinha muita criança, as crianças tinham acabado de descer do ônibus, né? Era uma rua bem estreita também, né, sem muito movimento. Exatamente, essa é uma rua estreita que só cabia um carro e ele estava lá, devia ter mais cuidado ainda. Mas não temos ainda uma opinião formada. A princípio, como eu disse, é homicídio culposo, mas no decorrer do inquérito nós iremos tirar algumas dúvidas que estão surgindo. Neste caso também, a prefeitura responsável ali pelo ônibus, ela pode também ser responsabilizada? Só iremos ver após a conclusão do inquérito. No curso do inquérito, se a gente tiver alguma coisa que responsabilize a prefeitura, nós iremos responsabilizar sem dúvida alguma. Nesse caso, serão ouvidas também aqui testemunhas, moradores, pessoas que estavam ali na hora em que tudo aconteceu? Exatamente. Se o motorista tem toda a qualificação para dirigir aquele ônibus, a prefeitura não terá responsabilidade. Mas se ele não tiver, a prefeitura terá que liberou um ônibus para uma pessoa dirigir sem ter a devida qualificação. Isso a gente tem que ter. Inclusive, os próprios moradores, né, os pais das crianças, disseram que era um motorista novo, né, que talvez não tivesse conhecimento ali de como era a região. Ele pode não ter conhecimento da região, mas ele tem que conhecer, ele é motorista qualificado, ele tem conhecimento de como dirige-se, entendeu? Tem que ter as cautelas para evitar o que aconteceu. Em relação às pessoas que vão prestar depoimento, tem a quantidade, são familiares, moradores? Todas quanto forem necessários. Hoje foi tomado o depoimento da monitora, está sendo tomado o depoimento de mais 2 pessoas que presenciaram, duas testemunhas, e amanhã iremos tomar de outras pessoas. Certo, então, delegado, muito obrigada pelas informações. Então, a gente segue acompanhando esse caso, né, o atropelamento da jovem Anne Caroline dos Santos, que morreu por conta desse atropelamento, e a filha dela, né, a bebezinha aí de 7 meses, acabou também ficando ferida, foi internada e foi liberada no último sábado, né, depois já de não ter nenhum risco. Então, a gente segue acompanhando esse caso e as investigações que têm esse prazo aí de 30 dias para concluir o inquérito. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado, agradeço também ao Robervaldo Davino. Deixa eu aproveitar também, quando você esteve lá, e algumas pessoas falaram e deram entrevista ao vivo, inclusive, você fez de lá direto de Paripueira, do local onde aconteceu esse trágico acidente, e algumas pessoas falaram que o motorista não pôde seguir adiante porque havia alguma ação da polícia, alguma coisa na frente, que exigiram que ele desse ré para sair do local. Não é? Eu queria saber se o Dr. Robervaldo Davino tem essa informação, se algumas pessoas já falaram sobre essa ação que a polícia pediu para que ele saísse de ré e não desse sequência adiante ou não se podia ir à frente, enfim, não sei qual era a informação que foi repassada, inclusive, pelos moradores. Você lembra disso, né? Isso, lembro sim, Wilson. Eu vou questionar quem falar com o delegado em relação a isso. Delegado Wilson está perguntando o seguinte: quando estivemos lá no local, algumas pessoas disseram que o ônibus precisou dar ré porque tinha um carro da polícia ali, que teria sido esses policiais que pediram para o ônibus recuar para que eles pudessem passar, já que a rua era muito estreita. O senhor tem conhecimento dessa informação? Esses policiais serão ouvidos também? Nós temos este informe. Se nos depoimentos foram citados esses informes, eles se transformarão em informação. Consequentemente, nós teremos que ouvir e tomar o depoimento dos policiais que estavam naquela diligência. Por enquanto, não chegou nada oficial para nós. Assim que chegar, nós iremos tomar as providências. Feito, muito bem. Obrigado, então, delegado Robervaldo Davino, pelas informações, fazendo sempre um brilhante trabalho. E a Maria Marcel, você volta daqui a pouquinho. Maria trazendo mais detalhes e mais informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Vamos acompanhar. Até então, esse primeiro início é que o motorista seja indiciado com homicídio culposo, que é quando não se tem a intenção de matar, né? Ele deu ré, não visualizou. Eu sempre digo que ninguém atropela de propósito, enfim, a não ser que seja uma pessoa que tenha com a intenção mesmo de jogar o carro por algum motivo. Não é esse o caso, né? A Anne Caroline também não percebeu que ele estava dando ré. Uma outra situação que vai ser logicamente investigado, como disse o Dr. Robervaldo Davino, é a questão do aviso sonoro. Os carros grandes, justamente por não ter essa visão traseira, não é que ele tem esse sinal sonoro. E como o Dr. Robervaldo Davino também acabou alertando, por que a monitora não desceu para poder também auxiliar? Gente, muitas crianças tinham desembarcado do ônibus naquele local, poderia ter causado até uma tragédia maior, porque as crianças correm para a rua, para o outro, atravessam sem ninguém ver.
e um ônibus grande dando ré, sem um aviso sonoro, sem ninguém visualizando se ele pode vir ou não para não machucar as pessoas. E aí a Anne Carolina estava desatenta, jamais imaginou que o ônibus estivesse dando a ré, e quando viu já estava em cima, jogou até o seu bebezinho, inclusive, na calçada, mas infelizmente foi atropelada pelo ônibus, não resistiu e morreu. Uma jovem, né? Jovem com tanto futuro pela frente, infelizmente se foi. Os meus sentimentos aos familiares.